Olá, a graça e a paz de Jesus Cristo. Eu quero nesse momento convidar você para nós lermos alguns versículos do livro de João, do capítulo 21. Vamos começar do versículo 1, que diz assim: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos discípulos. E Simão Pedro lhe disse: Vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Nós iremos ler apenas até o versículo 3, para que nós venhamos ter um tempinho a mais para algumas aplicações interessantes nestes versículos que nós lemos, ou necessariamente nesta passagem da Bíblia. E o tema que eu queria dar a esta pequena reflexão nesse momento é o tema Voltando a Viver. Meu amigo e irmão em Cristo Jesus, o capítulo 21 do livro de João, onde está escrito esses versículos que nós lemos, é muito interessante. Neste momento, Jesus já havia morto, já havia ressuscitado, e desde então os discípulos não sabiam, ou talvez não tivesse dado crédito à pregação de Jesus. Mas o que é interessante é que o texto diz que em determinado momento, Pedro, que era o líder daquele rebanho, daqueles pescadores, disse aos outros discípulos: Vou pescar. Então, os outros discípulos olhou para Pedro e disse: Nós também vamos contigo. O que é que eu quero chamar sua atenção nesse momento? É que uma vez em que Jesus havia chamado aqueles homens para ser pescadores de homem, eles deveriam ter abandonado tudo para visar apenas a pescaria aos homens, ou seja, a pregação do Evangelho. Mas diz a Bíblia que neste momento Pedro retrocedeu, voltou atrás. Ele parou e disse: Vou pescar. Ele esqueceu de todos os ensinamentos de Jesus, que disse: de agora em diante você será pescador de homens. Mas neste exato momento, Pedro desistiu de pescar homens. Talvez porque a sua esperança em Jesus já havia morta. Talvez eles não esperavam mais nada a respeito de Jesus, porque já era o terceiro dia e nada havia acontecido para eles, aparentemente. Então por isso que Pedro caiu na velha prática: vou pescar. E os outros discípulos disseram a mesma coisa: nós vamos também contigo. Daí então eles foram pescar. E diz a Bíblia que eles passaram a noite toda pescando e nada apanharam. Nada apanharam, não pegaram sequer um peixe. Quando de repente surgiu um personagem à beira do rio, à beira do mar, e dizem: por que vocês não lançam as redes do outro lado, à direita? E a palavra do Senhor nos diz que ao lançarem a rede do outro lado, apanharam tanto peixes que o barco quase que não aguentava, a rede ia rompendo-se. E o grande milagre aconteceu ali, porque eles conheciam o mar, eles sabiam quando o mar estava para peixes ou não, afinal de contas eles eram pescadores, então eles conheciam quando a maré estava para peixes ou não. E diz a Bíblia que ele passou a noite toda, eles passaram toda a noite e não apanharam nada. Então, ao aparecer aquele homem à beira do mar, orientando-lhe para lançar as redes do outro lado, o milagre aconteceu ali naquele momento. Diz a Bíblia que foram tanto peixes que eles quase não puderam trazer ao raso. Mas o que é interessante nessa passagem bíblica? Qual é o foco principal que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento? Alguns pontos interessantes que
Da mesma forma que aconteceu com os discípulos naquele momento, acontece conosco. Então vamos meditarmos agora em alguns pontos. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é sobre o poder da influência. Por que, Leandro? O poder da influência. Você não lembra do que o apóstolo Pedro falou? Vou pescar. Ou seja, ele esqueceu de todas as doutrinas, todos os ensinamentos que Jesus havia passado para ele. Como eu falei na introdução, que eles iriam abandonar aquela velha vida de pescador e iriam passar a ser pescadores de homem. Ou seja, pregar o evangelho a toda criatura. Mas Pedro esqueceu desses ensinamentos e disse, vou pescar. Ou seja, ele estava voltando à velha prática da pescaria. E onde é que entra a influência aí, Leandro? É que os discípulos, ao ouvir essas palavras de Pedro, disse, nós também vamos contigo. Então o poder da influência de um líder, de um servo de Deus é muito grande. É muito grande. E nós devemos ter cuidado com isso, porque o poder da influência pode nos ajudar, mas também pode nos prejudicar. Pode nos ajudar, mas também pode nos prejudicar, repito. Neste momento aqui, eles estavam abandonando a fé. Eles estavam deixando tudo para trás. Os ensinamentos de Cristo, as doutrinas, tudo aquilo que Jesus havia passado para ele, o cotidiano, o dia a dia, eles estavam abandonando. As suas esperanças já haviam morrido. Por isso que eles retrocederam e voltaram atrás para a velha vida da pesca, da pescaria. Quando de repente Jesus aparece na beira do mar e resgata a fé de todos eles. Eu não sei em que ponto ou em que momento você caiu ou desistiu da fé. Mas a única coisa que eu tenho a dizer a você nesse momento é que o mesmo Jesus que apareceu à beira daquele mar para renovar, para trazer novamente a fé daqueles homens, é o mesmo Jesus que te convida nesse momento a não desistir, a olhar em frente, a prosseguir. É o mesmo Deus, o mesmo Jesus que nesse momento te chama para olhar para frente, para não desistir das lutas da vida. Sabemos que é complicado ser servo de Deus, sabemos que há lutas, há problemas, também decepções da mesma forma, mas há vitórias, há alegrias, há momentos bons. Então o mesmo Jesus que apareceu à beira do mar para restaurar a fé dos discípulos, é o mesmo Jesus que também está disposto a restaurar a sua fé. Segundo, o esforço que não valeu de nada. Os discípulos passaram a noite toda remando contra a maré. Passaram toda a noite e não pegaram um peixe sequer. Ou seja, se esforçaram tanto para nada. Eu não sei se já aconteceu com você de você ter a impressão de que está remando contra a maré. Aquilo que você faz dá errado. Você planeja muitas vezes uma coisa e não dá certo. Daí então você fica com essa impressão de que você está remando contra a correnteza. E contra a correnteza, meu irmão, não se rema. Você vai perder. Porque as ondas e as correntezas é maior do que você. Não se rema contra a maré. Eu não sei se você já passou por momentos como este. Os discípulos se esforçaram tanto, aparentemente, para nada. Passaram toda a noite pescando e não pegaram um peixe sequer. Quando de repente Jesus aparece, restaura a sua fé e faz o milagre acontecer. É o mesmo Jesus que quer fazer milagres na tua vida, seja ele qual for,
Jesus é especialista em fazer milagres. Aquilo que o homem não pode fazer, Jesus vai e faz. Porque essa é a especialidade de Jesus, como Todo-Poderoso. Fazer justamente aquilo que eu e você, ou seja, aquilo que nós não podemos fazer. Jesus é especialista nessa área. Ele faz aquilo que não podemos fazer. Mas quando é que ele faz aquilo que nós não podemos fazer? Quando nós colocamos diante dele. Porque enquanto nós estivermos nadando contra a maré, como os discípulos, jamais iremos vencer. Iremos sempre perder. Mas quando nós aprendermos a colocar os nossos problemas em suas mãos, ele vai agir por nós e vai nos dar a vitória. Terceiro, perda de visão. Os discípulos esqueceram tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Passaram toda a noite pescando. Por quê? Porque retrocederam na fé, perderam a visão espiritual. Daí então, meu irmão, quando você perde a visão espiritual, fica complicado. Quantas e quantas pessoas estavam no caminho da fé, servindo a Deus com alegria, e hoje se encontram afastadas? Porque perderam a visão, perderam a fé. Quantas e quantas pessoas tinham sonho de ser pastor, missionários, e abandonaram este sonho, deixaram para trás, perderam a visão completamente. E é isso que o diabo quer fazer com você. Ele quer fazer com que você perca a sua visão. Ele quer desviar a sua atenção de Deus. É isso que ele quer fazer com você. Mas pelo poder do nome de Jesus, eu convido você nesse momento a restaurar a sua visão, a colocar a sua vida diante de Deus, na certeza de que Ele irá agir por você. Quarto, o amor de Jesus. O amor de Jesus. Veja o amor que Jesus teve pelos discípulos. Jesus sabia que os discípulos uma hora iam retroceder. E Jesus é o Todo-Poderoso. Ele sabia que os discípulos não iriam suportar muito, porque Ele conhece os nossos corações. Ele conhece. Ele sabe tudo sobre nós, sobre eu e você. Mas Jesus amou os discípulos, assim como Ele tem nos amado. Os discípulos esqueceram dos seus ensinamentos e começaram a fazer a velha prática da pescaria. Mesmo assim, Jesus foi em busca deles e o restaurou, fazendo voltar a viver, que é o título dessa mensagem, voltando a viver. Foi isso que aconteceu com os discípulos. E é esse o amor de Cristo para nós. É esse o amor de Cristo para nós. Talvez você tenha apanhado muito na vida. Talvez você esteja pensando em desistir dos caminhos de Deus, assim como os discípulos desistiram dessa passagem que nós lemos e voltaram à velha prática. Talvez você esteja do mesmo modo, pensando em voltar atrás. Mas eu quero convidar você nesse momento a olhar para frente e a confiar tão somente em Deus. Porque o mesmo Jesus que restaurou a fé dos discípulos é o mesmo Jesus que também vai restaurar a sua. Que neste momento o Senhor te abençoe e te guarde para todo sempre. Amém.